Olá, irmão, por aqui estamos de volta com o nosso programa Ceifadores, trazendo sinais, informações para você, tudo que diz a respeito à nossa Igreja Católica Conservadora, e nesse instante trazendo pessoas que vêm de tão longe para conhecer, para compartilhar e para nos mostrar a verdadeira fé, né? A fé que supera limites, sem dúvida alguma, né? Eles vieram pela primeira vez de Sergipe, uma linda família que você vai conhecer agora conosco e vai compartilhar um pouquinho da sua experiência, né? Do que eles sentiram, o que estão sentindo em estar aqui em Balneário Camboriú. De tão longe, o nosso boa noite é o Flávio. Tudo bem, Flávio? Boa noite. Também conosco a Daiane, é Diane, né? Daiane, isso. Boa noite. Também Inaura. Boa noite. Boa noite. Pedrinho. Boa noite. Olha o Pedrinho. E também Maria das Graças, né? Boa noite. Boa noite, essa família linda. Então, temos aqui a mãe, né? Que é a Inaura, isso. Sim. As suas filhas. Minha filha, Daiane. A Daiana, o genro. Flávio. O que mais tem aí? E meus netos, E seus Pedro, netos. Rafael e Maria das Graças. Isso, ó, essa é a composição da família. Que bacana ter vocês aqui. E Flávio, qual é a experiência? O que te trouxe aqui de tão longe, primeiramente? Boa noite. Na verdade, primeiramente foi minha esposa, né? Porque tudo começou primeiramente por ela. Ela conheceu a obra primeiro do que eu, Tua sogra conheceu antes ou não? a Daiane. A Daiane foi a primeira Isso, a foi a conhecer. Daiane. Olha que bacana. E ela trouxe toda a família. Isso. Ela tem, não sei se vocês perceberam, mas ela tem um problema visual. E mesmo com esse problema, ela conseguiu enxergar a obra primeiro do que eu. Eu me inquietava com algumas coisas que eu via dentro da igreja, algumas mudanças que teve dentro da igreja. Eu não sou do tempo do concílio, como já foi citado, mas uma coisa tocava no coração e dizia, não, tem alguma coisa errada. Não é possível que se pode se colocar carnaval dentro da igreja, o nome de Cristo, forró dentro da igreja. Tem que trazer o jovem de qualquer jeito, a gente tem que modernizar porque tem que trazer o jovem não pode estar fora da igreja. Aí eu dizia, não, mas o jovem está dentro da igreja para estar desagradando a Deus, para estar conversando, é melhor que ele não venha para a igreja. Então isso foi me inquietando e eu muitas vezes era um dos poucos ou os poucos que às vezes questionava. Aí alguém lhe rebatia, você acabava ficando só e acabava muitas vezes sendo engolido a sua opinião. Mas aquilo sempre me inquietava. Foi quando ela recebeu um vídeo, ela vai explicar para vocês, de uma amiga dela, e pediu para ela pesquisar. Ela já tinha as vestes, já usava, devido às aparições que ela acompanhava, ela já tinha mudado as vestes dela. Eu e meu filho não. Meu filho se vestia como eu antigamente, com bermuda, com camiseta. E num belo dia, quando eu cheguei, ela estava cortando umas roupas do meu filho. Aí eu disse, meu Deus do céu, minha esposa enlouqueceu. Imagina. Eu vi ela cortando as roupas, digo, o que foi que aconteceu? Ela, não, aqui, Nossa Senhora disse que essas roupas não é pra gente estar usando mais não. Como eu não tinha praticamente mudado o meu pensamento até então, porque ela tinha acabado de conhecer e eu não conhecia nada, eu disse, tudo bem, as minhas deixa aí. Aí ela, não, as suas tá tudo ali, não se preocupe não fiz nada com elas não. Eu digo, tá bom. Aí foi passando o tempo, ela foi buscando mais informação. Eu sei que ela entrou em contato com o Eugênio. Quando eu menos espero, chegou 3 livrão lá. Eu questionei ela. Não sabia o que tinha dentro do conteúdo, mas vi os materiais, né? Eu disse, isso aqui tem qualidade, é material de qualidade. Isso aqui custa muito dinheiro. Como é que você comprou isso? O Eugênio mandou, disse que depois a gente vê um jeito, ele vai no jeito da gente poder ir pagando aos poucos. Eu disse, você não mandou nada antecipado? Eu digo, como é que pode? A pessoa hoje em dia mandar um material daquele que custa um valor e não receber nada antecipado, aí ficou me intrigando aquilo, né? Sim, sem dúvida. E fiquei já mais interessado em relação a conhecer. Quando a gente teve a pandemia, as minhas igrejas foram fechadas, ela já tinha se afastado da igreja de lá. E eu continuava indo. Os pessoal perguntava e eu ficava meio sem jeito de falar, por que sua esposa não está vindo? Aí foi, e eu me intrigando com algumas coisas que estavam acontecendo lá, também comecei mais a questionar ainda mais. Foi quando eu decidi, eu disse, eu também vou começar a conhecer. Vou ver o que ela encontrou de diferente nessa obra, para poder entender por que tanta mudança que ela está tendo na vida dela. Com os meninos, eu não tinha mudado ainda, então eu comecei a assistir as missas. Ela botava a missa primeiro na televisão, aí não deixava, ou seja, eu não ia chegar e tirar e botar a missa moderna, eu ficava assistindo, acompanhando. Até então eu não entendia sobre a questão do profeta, mas depois Deus tocou no meu coração e eu entendi que Ele faz do jeito dele, não é do jeito que eu penso, não é do jeito que eu queira pensar, não. Assim como Ele escolheu Pedro primeiro, escolheu Pedro
segundo. Isso aí eu fui percebendo todo esse movimento. E ela sempre dizia, quando eu comecei a participar mais, um dia a gente vai lá, eu olhava para ela assim, mulher, pelo amor de Deus, a pandemia piorou mais ainda nessa questão financeira, então a gente não vai tão cedo ter condições de ir lá. E aí ficou com essa chama acesa no coração, né? Mas o que a gente diz, já tinha no teu coração, tu já via coisas erradas na igreja, né? Fica pensando, mas que coisa é essa, né? Cristoteca, forró, samba na igreja, os padres mais dançarinos e cantores do que nunca. Aquele barulho, né? Aquele barulho, sabe? Cadê aquele momento? No teu tempo, claro, tu é muito jovem, já tinha essa mudança. Já tinha. Mas está cada vez mais forte essa mudança, né? A gente vê cada vez mais barulho, cada vez menos santos na igreja, os ritos mudando. E você viu, né? Através, né, da sua esposa, que enxergou muito mais que nós todos, né? É que o caminho é o passado. Era como eram nossos pais. Era o caminho que viveram os santos, que viveram os mártires. Um caminho que leva a Deus, né? De respeito e de muita devoção, né? Isso. Mas o que chama atenção é a sua esposa. Essa conversão, né, que você teve, tão rápida, né? De chegar e cortar as roupas do filho. Me diz, como é que tu conheceu a obra? Foi através de um vídeo que uma prima minha mandou no dia 31 de dezembro de 2019. Aí ela mandou para mim e me explicou um pouco, né? Que disse que tinha uma igreja, que disse que era a igreja da obediência a Deus Pai. E tinha um Papa, que disse que era o segundo Pedro. Aí só foi as informações que ela me passou e pediu para me pesquisar, porque ela não sabia mexer na internet, né, muito. Aí eu comecei a pesquisar e minha sobrinha viu que tinha um WhatsApp. Aí ela conseguiu me colocar e pouco tempo depois o irmão José Carlos, né, de Rondônia, entrou em contato comigo, me colocou no grupo e a gente foi começando a ver que tinha missa, tinha o programa. Eugênio sempre me mandava aqui o alerta, o horto, mas foi as duas primeiras coisas que eu demorei, né, a ver, que eu fiquei, ele mandava o horto, só que eu não sabia o que era o horto. Aí quando a gente começou a participar de tudo e mudando, né, cada vez que a gente via as mensagens que Jesus fala, né, para mudar, tanto assim vestes, questão em casa também, né, como se comportar, a doutrina na igreja também, porque a gente sabia mais ou menos que tinha que rezar o rosário todo dia, Nossa Senhora pedia assim, mas questão dentro da igreja a gente não tinha muito conhecimento, porque a gente era aquele tipo de católico que era católico porque a gente cresceu no catolicismo, mas a gente não estudava a doutrina nem nada, a gente ia chegou um momento que a gente ia para a igreja por obrigação. A gente foi criada assim, nos cenáculos, né, desde pequenas, mas quando a gente começou a ficar mocinhas, a gente se dispersou um pouco, né? Aí só ia para as igrejas, para a igreja, para as missas, só por obrigação. Aí foi quando a gente conheceu a obra e aos pouquinhos a gente foi. Ainda estamos no processo de conversão, né? Porque até a gente partir dessa vida, a gente sempre vai estar mudando, né? Verdade. Então, começou por você, né? Depois, o seu marido, seu esposo. Não, minha mãe. Tua mãe foi Primeiro antes? foi. Foi a sogra antes? Aí tu se viu no mato sem cachorro, né? A esposa, entrou a sogra, vou ter que me converter, mas... Os filhos. Os filhos primeiro também? Foi. Eu fui o último. Foi porque útil? assim, o processo dele, essa prima que mandou um vídeo, me orientou. Você não pode impor nada a ele. Foi me orientando como era que eu tinha que fazer para poder ele não tomar raiva, né, da obra nem nada. Aí eu aproveitava os meninos, deixava para ensinar eles quando eles chegavam do trabalho. Porque aí eu ia falando, mostrando as mensagens, que é por vídeo, e ia explicando a ele. E ele ouvia, né? Ele foi doutrinado assim, ouvindo o que eu falava por menino. Ensinado o que é o certo, né? Que bacana, realmente, né? E você fez o certo e o seu amigo falou certo, né? A gente tem na obra muitas pessoas que são fervorosas, que é o correto, mas quando você começa a criticar o seu esposo, sua mãe, o seu irmão, você não está fazendo nada de bom, né? Você está dividindo. A conversão tem que ser espontânea e tem que ser de coração, nada forçado, né? E até a Bíblia fala que 2 na cama, 1 levarei, 1 deixarei. Porque tem pessoas que não vão seguir e aquelas que vão seguir o que Deus pede, né? Na sua vida, no seu caminho, no seu exemplo, né? Parabéns. Quem sabe vocês são os privilegiados que serão os 2 ou a família toda que será levada para Deus, né? É um caminho muito bonito. E a dona Enaura, sua filha,
trouxe um presente então, conversão, algo diferente. Tudo que ela pesquisa, ela envia para mim, né? E aí eu era ministra de Eucaristia lá na minha cidade, que ela mora em Nossa Senhora do Socorro. Sim. E eu moro na cidade de Indiaroba. Então eu era ministra de Eucaristia. Fervorosa, claro. E aí chegou um tempo assim que eu comecei a me inquietar. Eu ficava assim, muito inquieta. Eu sentia que estava faltando algo, né? E ficava assim, vendo que tinha alguma coisa errada. E a gente não pode falar, né? Que é fanático, né? Logo a gente é criticado. Então, dona Inaura, você era ministra da Eucaristia, né? Sim. E a gente não critica isso também, não. Porque a gente conhece a verdade, ela nos liberta, né? Quando a gente está num caminho, só esse caminho da igreja progressista, essa igreja moderna, você estava no alto escalão, né? Imagina, agradando muito a Deus, na sua visão, é claro, né? Exato. Claro, né? Todas, a minha sogra também já foi nessa parte de ministra, meu sogro também rezava o rosário, mas não conheciam, né? Uma outra igreja, ou a igreja verdadeira, que é a conservadora. E a senhora já sentia que tinha algo diferente acontecendo na igreja? Eu sentia assim, e eu ficava muito inquieta. Então eu liguei para ela um dia, eu disse, Daina, eu estou muito inquieta, tem alguma coisa que está me incomodando. Eu não sei se é para mim continuar, se eu continuo ou se eu desisto. Mas sua filha já tinha falado da igreja conservadora? Ainda não. Aí ela disse assim, mãe, vamos rezar, porque se for para continuar, a senhora vai continuar. Se não for, então a senhora vai desistir. E aí foi um dia que foi quando ela conheceu, mandou o link para mim, eu abri, né, a gente começou a pesquisar. E daí ela mandou também um áudio. Mãe, veja esse áudio. Acho que foi o irmão José Carlos, né? Falando sobre o ministro da Eucaristia, que não deveria ter ministro da Eucaristia. Aí eu disse para ela, então, isso aí é um recado para mim. Eu vou desistir. Eu estava de passagem comprada para São Paulo para cuidar da irmã, né? Que tem o mesmo problema dela, que ia ganhar neném. Aí eu vim para São Paulo. E aí, quando eu cheguei em São Paulo, ela ligou para mim e disse, mãe, eu descobri que tem um livrão. Eu vou mandar pedir o livrão, a senhora quer? Eu disse, quero. E daí, quando eu voltei, o livrão já estava em casa. E aí eu comecei a pesquisar, né? Que eu assisti a missa. Antes de eu viajar para São Paulo, eu cheguei na casa dela e ela botou a missa para mim ver, né? Então, aí já tocou meu coração. Eu fiquei maravilhada. Porque eu fui criada com a minha avó, num povoado chamado Preguiça. Então, minha avó me falava sempre dessas missas, né? Que na época da mãe dela, a missa era celebrada, né? De frente para o altar, que as mulheres usavam o véu. Então, quando eu vi, eu lembrei da minha avó e disse, é verdadeiro. E isso me encheu de alegria. Eu cheguei a ficar com o coração palpitando, né? De alegria. E daí, a gente pegou o livrão. Até então, eu não entendia o porquê o Papa. Eu acreditei nas mensagens, na missa e tudo, mas eu não conseguia entender por que Papa. Mas depois que o livrão chegou nas minhas mãos, que eu vi o depoimento dos padres, a vida do profeta, né, da família, e aí eu vim entender por que Papa. É que as primeiras mensagens falavam da mudança de nome, né? Mudança de nome, um novo nome, né? Isso. Uma nova vida, né? E aí eu não tive mais dúvida. Que bacana. Vocês são um exemplo que a família toda, né? A família que toda, está unida, permanece unida, né? E aí minhas filhas também participavam, né? A caçula, todas elas. Mas aí eu tenho o costume de acordar às 3 da manhã e fazer minhas orações. E depois eu ia para o livrão, lia as mensagens e eu gravava o áudio e enviava para todos os meus contatos. Aí chegou ao ouvido do padre. Daí ele mandou um recado para mim na casa paroquial, queria conversar comigo e minhas 2 filhas mais velhas, né? E chegando lá, ele me falou muito mal, né? Da obra, do profeta, né? Eu tentei defender o que eu pude, né? O que eu já sabia, o pouco que eu tinha entendido. Mas aí ele disse, olha, o profeta, os padres e quem estiver seguindo essa seita, ele falou assim, né? Estão todos excomungados. Aí eu disse para ele, eu vou continuar na obra. Eu vou continuar na igreja conservadora. Aí ele disse, se você quiser, eu chamo o bispo aqui da paróquia, eu lhe levo lá para você ver de perto, porque até o profeta foi excomungado.
Eu disse, não precisa. Eu já pesquisei tudo e é tudo verdade. Aí ele disse assim, você sabe que se você continuar nessa seita, você não vai poder receber nem a Eucaristia e nem participar das missas. Eu só respondi para ele, eu vou continuar na igreja conservadora. Aí eu perguntei para ele, né? Eu disse, padre, porque uma semana antes ele tinha me tirado, mandando mensagem, me tirando do ministério, né, de ministro. E aí já fiquei, né, assim, eu achei que era por causa disso, né? Sim. Aí eu perguntei para ele, queria ouvir da boca dele. Foi por isso que o senhor me tirou do ministério de ministro? Aí ele disse, foi por isso mesmo. Com ironia, né? E eu olhei para ele com ironia, falei, mas eu já queria sair mesmo, né? E daí eu não fui mais para a igreja moderna, né? E a gente continua, graças a Deus. E assim, eu me sinto muito feliz, né? Muitas graças a gente vem recebendo. E a gente viu que é tudo verdadeiro. E eu dizia para ela, e ela dizia para mim, quando a gente estava participando das missas, dos programas, um dia a gente vai lá. Não sabemos como, mas um dia a gente vai. E como é que aconteceu esse momento? Nós vamos hoje, nós estamos indo essa semana. Como é que aconteceu isso? Então, ela gravou um vídeo, né? Eu nem sabia que ela ia gravar esse vídeo. Então, ela gravou um vídeo com os meninos, né? Falando que gostaria muito de vir e pedindo ajuda, porque não tínhamos condições, né? Em 5, não tinham condições de vir até aqui. E aí foi tudo obra de Deus mesmo, né? Porque foi menos de 15 dias, né, Flávia? Foi então, quando eu escutei o irmão Rony na rádio falando do grupo Vestibular Celestial, eu entrei, pedi o contato, ele entrei. E aí eu conversando com a irmã da Lília, ela falou que já tinha vindo pessoas para aqui com a ajuda dos irmãos, né? E aí ela pediu para mim fazer o mesmo, gravar um vídeo explicando como eu conhecia a obra, me instruiu como eu tinha que fazer e fizemos eu e meus 2 filhos. Aí eu passei para Eugênio, né, passei o vídeo para ele e aí começou a divulgação, né? A gente foi passando mas só com o pessoal da obra, a gente não quis que a família da gente soubesse, porque ninguém segue, só a gente e uma irmã de São Paulo. As outras não seguem, nem meu pai, nem o restante da família. E aí, menos de 15 dias, eu falei com o Eugênio, a gente preocupada, né? Ele disse, não, vê se tendo de vinda, na ida, a gente se ajeita, né? E aí Dalila disse, continue fazendo o que você está fazendo, obedecendo, rezando em família, tudo, e deixe que Deus faz. Aí foi quando o Eugênio mandou uma mensagem para mim que o título dizia, eu não sei direito assim as palavras exatas, mas dizia mais ou menos assim, faça a sua parte que eu farei a minha. Eu digo, é comigo que ele está falando. E a gente continuou. Quando pensou que não, num dia a gente conseguiu o dinheiro da passagem de ida. E pouco tempo depois já conseguimos a de volta também. Foi bem rápido. Meus parabéns para vocês. Eu acho que realmente vocês são um exemplo para nós, né? De tão longe. E você, Inaura, o coração como é que está agora, longe da igreja moderna e voltando às origens dos seus avós, dos seus pais, a igreja conservadora? Muito feliz mesmo, né? Falta acabar de só preencher, né? A conversão da minha família. Eu rezo muito pedindo a Deus assim que pela conversão, pela mudança de vida, porque as minhas filhas, todas elas já estavam participando das missas, né? Sim. E aí depois que o padre chamou, ele ainda gravou fez um vídeo, né? Falando mal da obra do profeta. E tem lá o título do vídeo, ele botou assim: diga não à igreja da obediência a Deus Pai, né? Então, ele mesmo está dizendo que ele é um desobediente, né? Sim, diga não à obediência a Deus Pai. Diga não à igreja da obediência a Deus Pai, é o título, né? Então, ele, depois desse vídeo, minhas filhas, ele também, quando ele me chamou, ele chamou minhas 2 filhas mais velhas. Minha filha, no momento, ele perguntou, Luciana, o que você acha dessa igreja? Ela disse, padre, eu já participei das missas e não vejo nada de errado. Aí ela estava noiva e disse assim, então, padre, já que minha mãe não vai poder participar das missas, então
vamos resolver logo essa parte do meu casamento. Se minha mãe não vai poder ir porque está seguindo, eu também não vou poder me casar mais. E aí ele disse para ela: olha, Luciana, essa parte do seu casamento eu quero falar com você, nós dois a sós. Então, no dia seguinte, ele mandou ela ir lá e ele fez assim uma volta na cabeça dela, que ela chegou a dizer que eu tinha perdido a fé. Me disse um monte, né? Mas aí a gente tem que levar na base da oração, né? E como é que um padre faz esse tipo de coisa, né? Separar a família, né? Não tem lógica alguma, né? E a outra, a caçula também, ela já deixou, né, de participar das missas e continua. Ela disse assim: olha, mãe, a gente não segue, mas a gente respeita a senhora, né? A mais velha, na ausência do marido, ela assiste às missas, às vezes, vídeo, e a gente continua, eu e Daiane mandando os vídeos, né, Flávia, a gente manda as mensagens, ela lê, ela está tudo certo, mas acho que ela tem um pouco de receio, né, do marido, para não brigar, ela fica na dela. Mas é assim, a conversão vem aos poucos, né? Vocês estão fazendo o certo, né? Eu, numa época fervorosa, mais jovem ainda, com pouco de conhecimento, brigava com meu pai, brigava com a minha mãe, mas a gente tem que ser exemplo, né? Falar se a pessoa tiver com o coração aberto. A gente não pode julgar, né, nosso irmão, nossa irmã ou alguém da nossa família. A gente tem que falar, né, o que a gente pensa, mas quando eles dão abertura. Senão a gente gera briga, a gente gera discussão, e não é isso que Deus quis, né? Deus falar para as pessoas que queriam ouvir Ele. Ele não ia lá no meio da multidão e empurrava a sua palavra, não. Ele simplesmente falava, as pessoas queriam ouvir. Eram pequenos grupos, e não eram todos. E nenhum sábio estava com ele. Nenhum sacerdote, nenhum estudioso da igreja, eram os simples e os humildes, né? Aqueles que estavam com o coração aberto a receber essa palavra, né? Mas voltando, você conheceu a igreja progressista e veio conhecer a igreja da obediência. O que você achou da igreja da obediência? É sem palavras, né? É uma maravilha, né? Aqui o acolhimento aqui, né, da casa do senhor Eugênio, né, dele, as pessoas aqui, a gente chega e parece que todo mundo já se conhece. Pessoas de várias cidades, mas parece que a gente já se conhecia de antes, né? A gente, quando chegou, fomos muito bem acolhidos, né? Assim, a humildade, a simplicidade com que eles recebem a gente, tanto aqui como na casa do profeta, os filhos do profeta, né? Então, a gente vendo assim pela TV, a gente já percebia que eles são pessoas humildes, né? Simples, assim, abertos. Mas a gente vendo de perto melhor ainda, né? Eu tenho uma noção, aqui não é cobrado nada, né? Não cobra café, almoço, estadia, né? Essa parte a gente ficou pressionado, né? Porque muita gente, para dar café da manhã, almoço, ainda tem um lanchinho da tarde, e assim, não é cobrado nada. E muitas vezes o dinheirinho que alguém doa, o Eugênio faz esse tipo de coisa, manda um livro sem cobrar, né? Sabe, manda material sem cobrar. Então é esse o objetivo, é evangelizar e apenas evangelizar e nunca visando a parte de lucro. E nunca falta nada para ninguém, né? Para ninguém, porque sempre alguém se levanta para ajudar, sabe? Alguém que vai pagar um almoço, alguém que vai dar um dinheirinho para o Eugênio pagar alguns dias de almoço, a estadia, a casa está aqui. Tem colchões, né? É tudo muito simples, mas o Eugênio faz muito de coração, né? Acolhedor, muito Eu acolhedor. fico assim muito impressionado com Eugênio, né? Assim, a paciência. De Jó. Quem tem paciência, né, o céu alcança. Tem que ter. Assim, porque eu vejo assim tantas pessoas ali e assim a tranquilidade dele, a paz. A gente vê que é aquela paz interior, que ele não se estressa com nada, não se preocupa com nada. Então, eu fiquei impressionada. Eu estava falando com as meninas lá da cozinha, né? Mas ele fica bravo quando envolve as coisas de Deus, né? Mas isso aí com razão, né? Ele corrige, ele fala, né? Fala, culpado, não devia falar isso. Não, tem que falar. Então, é sempre as coisas de Deus, ele defende mesmo. É pra gente não deixar passar, né? Não passar a mão na cabeça, porque senão vira uma bagunça. Verdade. Eu queria agradecer. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu queria falar um pouco mais. Claro, Flávio. O Eugênio é muito prestativo, gente. Quando eu fui comprar as passagens, eu fiquei com medo. Digo, Daí, a gente vai comprar essas passagens, vai para tal lugar. Eugênio, eu acredito que a vida dele deve ser corrida lá. Tá, ele pode comprar. Quando ela mandava mensagem, ele chega, pode comprar. Eu disse, tal hora, pode comprar. Aí eu comprei uma passagem que era 19 horas de conexão. Eu disse, Daiane, logo nessa semana do Natal, o Eugênio deve estar corrido. Eu não sabia que era assim a vida dele aqui, né? Mas eu já imaginava, disse, Daiane, a gente vai dar trabalho ao Eugênio, ele pode comprar. Foi buscar a gente no aeroporto.
já está se planejando quando a gente voltar. Ou seja, gente, essa obra é de Deus, não tem como não. Eu quando entrei eu disse, gente, quanta gente aqui nessa casa, onde é que Eugênio abriga esse povo todo? E coube todo mundo foi acolhido, todo mundo comeu, não faltou o necessário para ninguém, sem nenhuma paga, como diz a palavra de Deus, né? De graça recebei, de graça deveis dar. A gente conseguiu fazer a crisma e a primeira comunhão do meu filho e da minha filha, tudo de graça. Sem cobrar nada. Você chega naquela igreja, um silêncio que é de Deus, porque é totalmente, você vê o respeito da família e tanto das pessoas que participam com as coisas de Deus, com as coisas sagradas, que é isso que se perdeu hoje na igreja atual. Quando ela começou a mandar os vídeos para mim, o Papa falar, o Francisco falar que Jesus era um fracassado. Fracassou na sua história, na cruz. Que não teve multiplicação dos pães. Quer dizer, a própria palavra de Deus diz que teve a multiplicação. Aí você vê, ele vai para a cidade, se não me engano, na terra de Maomé, e eles fazem uma oração e não colocam o nome nem de Jesus, nem de Maria. Justamente para não ofender eles. E ou seja, ofende a Jesus, mas não quer ofender. Então, como eu disse, isso veio me inquietando. Ou seja, essas coisas erradas que começavam a acontecer, essas modernização da igreja que não tem nenhuma necessidade que eles estão fazendo, isso ficou inquietando meu coração. Então foi isso que me fez participar ainda mais da obra. E quando eu vi, pronto, eu disse, Daiane, se eu tinha alguma dúvida, todas caíram por terra, porque realmente a obra é de Deus. Porque se não fosse de Deus, já tinha se acabado. Sem dúvida, sem dúvida. O profeta fez quase o quê? Ia fazer fez mais de 40 anos de obra, quase 50 anos de obra. Esses 46 anos? 50 anos. 50 anos já? 50 anos de obra, ou seja, e é conhecida. A diferença é que os padres que conhecem, eles calam-se, porque sabem se a pessoa realmente tiver um coração com Deus, ele vai vir para essa obra e vai ficar. Porque essa obra é de Deus. São pessoas simples, humildes, pessoas que dão a sua vida para as coisas de Deus, que se doa, para você ver nessa casa aqui, tanta gente se doando pelo outro que nunca viu. Porque se visasse quantidade, né, jamais o seu Bento, o profeta Pedro II, ia falar de veste, porque é algo que afasta. Falar em veste, roupa, Deus o livre, né? Falar que tem que rezar mais, também já afasta mais um grupo, né? Mas o objetivo sempre foi agradar a Deus, seguir o que Deus pedia, né? E a porta é estreita, né? Quando a gente fala a porta é estreita, que é a porta de sofrimento, né? A gente vai ser criticado, né? A gente vai ser injuriado, né? A gente vai ter que engolir alguns sapos durante a vida, né? Porque a gente está no caminho correto. E as pessoas que não seguem, de alguma forma, tentam atacar a gente. Até mesmo o padre. Os padres que não são conservadores, eles ficam muito revoltados porque as mensagens são muito ofensivas para eles, né? As mensagens de você que não faz a minha vontade, muito mais será cobrado. Eles não querem aceitar isso, né? Então, de alguma maneira, eles querem tirar vocês desse caminho também, né? Foram questionar uma vez sobre os 3 dias de treva, e ele disse, não existe, a treva a gente já está passando com esse problema dessa pandemia agora. Eu disse, gente, a palavra de Deus está dizendo que tem as trevas, os 3 dias de treva, e o padre vem dizer uma coisa dessa. E uma mensagem de Fátima que foi, né? A igreja aceitou, a igreja confirmou, sendo verídica, não temos João Paulo II. Agora, claro que... Ou seja, infelizmente, os cristãos católicos, eles estão com os olhos como se estivessem tampados, porque se vai para a igreja acreditando que todos vão ser salvos, porque se colocaram, a partir dessas mudanças, que todos vão ser salvos, e a gente sabe que não é por todos, é por muitos. Não é todos, é aqueles que buscam Deus realmente, e de uma forma verdadeira, né? Ou seja, tem que ter a conversão é todo dia. Todo dia o cristão católico ele tem que se converter, ele tem que buscar Deus. Até o último instante. Pregam-se muito nas igrejas modernas que Jesus é misericórdia, mas esquece também que ele é justiça. Então ele não vai poder te salvar se você não fizer a sua parte. Ele é misericordioso, muito usa do bom ladrão, né? Aquela passagem, no último instante se salvou, mas ele se salvou no último instante porque ele falou com o próprio Cristo, né? Nós não vamos ter essa oportunidade, nós temos que buscá-lo todo dia, né? E viver como exemplos. A gente não pode se pegar apenas no exemplo do bom ladrão. Ele se arrependeu no último instante, mas se durante a nossa vida a gente não conseguir levar uma vida regrada e não for uma conversão no último instante de coração, não vai adiantar nada, né? Uma vez um irmão disse para mim, é melhor o jovem estar na igreja protestante do que estar na rua. Eu disse, meu irmão, eu vou discordar um pouco de você. Eu vou dar apenas um exemplo. Se você for convidado para uma festa
e chegar na porta da festa, você e sua mãe, e o dono da festa dizer, você entra, sua mãe pode ir embora. Você vai entrar nessa festa? Ele não. Eu digo, como é que você me disse que é melhor a pessoa estar na igreja protestante do que na rua? Sendo que o protestante, ele não respeitam, a maioria não tem a devoção, não tem o amor à Nossa Senhora. Verdade. Então, Nossa Senhora, para nós católicos, é nossa mãe. Então, como nossa mãe, nós que somos pecadores, não queremos que fale um ai da nossa mãe da terra, que Jesus nos deu, imagine da nossa mãe do céu. Ou seja, Jesus que tem a mãe dele, ele vai ficar feliz com o que se falam de Nossa Senhora? Não vai. Tenho que partir do princípio que existe apenas uma igreja. Sobre essa pedra edificarei minha igreja, não é as minhas igrejas. Então, há uma igreja, que é a Igreja Católica, né? E as pessoas têm que seguir a Deus, não o homem. O protestante segue o homem. Martim Lutero, em 1500, protestou a fé católica, decidiu, né, que algumas coisas ele não queria seguir, outras ele queria, então ele fez protestou contra a história da igreja que não permitia o casamento para um sacerdote, né? Como Deus falou, né? Na Bíblia tem os seus exemplos. A igreja, ela segue a Bíblia e a tradição, ou seguia a tradição, né? Quer dizer, quando quiser seguir-me, renuncia a ti mesmo, a tua família e siga-me. Renunciar a tua família não é a família que tu tem, é a família que tu poderia formar. Os apóstolos, nenhum era casado, né? Eles viveram a obra de Deus, viveram a plenitude, né? Você pode seguir a Cristo com família como nós, né? Temos filhos, temos esposas, mas os sacerdotes não deveriam casar e não casam até hoje por esse motivo. E agora o protestante, ele quer ser como um sacerdote, como um pastor, quer ser como um sacerdote, mas ter família. Então, é uma controvérsia realmente. E Deus nos fala, ai de quem mudar um saltinho da minha palavra. Não se pode mudar a palavra de Deus. Eles deveriam seguir a igreja como leigos. Pastores que querem ser como sacerdotes deviam primeiramente viver para Cristo, não ter família. Então eles seguem um homem e querem manter também o pezinho na igreja. Por quê? Muitos estão somente pelo prestígio. A gente sabe que há um prestígio na igreja católica, né? Nas igrejas, né? O pastor se sente grande. Muitos também estão pela parte financeira, que a gente sabe. Feliz de quem, né? Tem olhos e consegue ver, né? Ouvidos e conseguem escutar. Vocês, de alguma maneira, né, escutaram esse chamado de Deus. E Deus, na sua grande misericórdia, isso é misericórdia, olhar para vocês que estão num caminho, de repente, que não agradava a eles, essa família vai ser minha. E vocês estão aqui. Parabéns. Obrigado. Agradecer, então, a você as suas últimas palavras. Eu gostaria de agradecer a todos que nos ajudaram a chegar até aqui, né? A Deus, primeiramente, a Virgem Maria, o Papai São José, por essa graça muito grande que foi de a gente chegar até aqui, né? Agradecer a todos, eu não vou citar nome porque eu posso esquecer de alguém. Sim. Então eu peço à Sagrada Família de Nazaré que olhe pelas necessidades físicas e espiritual de cada um, né, que nos ajudaram a cada um da obra, e que as pessoas venham conhecer antes de tomarem decisões precipitadas, né, só por ouvir falar ou porque lê alguma coisa que não gostou e aí porque não quer mudar deixa de lado, né? Então as pessoas venham conhecer a obra, né, de perto, para ver que Deus habita aqui e os céus. Obrigado, Ayane. Que fala, Pedro? Quer dar uma palavrinha? Boa noite. Boa noite, Pedrinho. Ele já deu boa noite faz antes, até roncando aqui, né? Ele tá cansado, né, Pedrinho? Tudo bem, Tiago? Tudo bem, cara. Pedrinho, nome bonito, hein? Nome Pedro, sobre essa pedra de ficar em minha igreja. Foi, acho que o nome que recebeu a maior missão de todos, né? De primeiro Papa e também de segundo Papa, né? Pedro. Então, parabéns, esse nome é muito bonito, tem tudo um porquê, né? Mas fechando, Maria das Graças, também a Inaura. Boa noite, Inaura. Boa noite, Tiago. Muito obrigado por ter dado esse testemunho dessa linda família. E a gente foi muito feliz de ter vocês aqui. Eu só um pouquinho. Eu fiquei também muito em dúvida, né? Quando ela disse que tinha mandado um vídeo que vinha e que tinha incluído meu nome, que era para mim vir também. Ô mãe, é só a senhora da família, então a gente quer levar a senhora também. Eu disse, Daiane, como é que a gente vai para lá? Se está fechando tudo. De repente a gente vai, aí pede o passaporte e aí para a gente voltar? Como é que consegue voltar daí, né? E aí eu tinha dito à minha filha que ela viajou para São Paulo dia 18. Eu disse para ela que não vinha trazer ela com medo, né, de pedir o passaporte e eu não poder voltar. E eu disse, e aí? Eu não fui levar minha filha e agora eu vou lá para Taquaras. Aí ela disse, Daiane, e vai dar certo? Ela disse, mãe, ia dar. Se for da vontade de Deus, dá. Ela disse, mãe, já conseguimos o dinheiro da passagem
de ida, e a gente vai. Eu disse, Daiane, se a gente chegar lá e para voltar, mulher, como é que a gente vai voltar? Ela disse, mãe, Jesus está providenciando tudo. Aí eu pensei, né? Porque nas minhas orações eu pedia sempre a Deus, né? Assim, meu Deus, o que a gente vai fazer? A gente recebe a comunhão espiritual, mas eu tinha desejo de receber em espécie, né? E as confissões, porque aqui não tem padre conservador, né? E aí eu ficava inquieta, e eu pedia sempre nas minhas orações, né? Meu Deus, manda um padre para a gente, um conservador, que a gente possa se confessar e receber a Eucaristia. E aí ela insistindo, não, mãe, a gente vai e vai dar certo. Jesus já abriu as portas, a gente vai. Aí eu pensei, eu disse, não, foi o pedido que eu fiz a Jesus e ele está dando a graça. E de repente ela, mãe, já conseguimos a passagem de volta. Eu disse, Daiane, a gente volta quando? Dia 31. Daiane, como é que a gente vai passar 5 pessoas lá em Eugênio, sem condições de comprar nada, de ajudar nada? Ela disse, mãe, é providência divina, Jesus providenciou, a gente vai. E ficou pessoa de muita fé, viu? A fé move montanhas, né? Faz o impossível acontecer também, né? E a Igreja da Obediência, assim, pela TV, eu imaginava que era bem pequenininha, né? Mas ela é bem grande, né? Assim, fiquei muito admirada com o carinho da família e do padre, né? Padre Geraldo, né? Um amor de pessoas. Então, eu quero agradecer a todos, né? De coração, né? Que Deus abençoe a todos. Não vou citar nome, né? Mas aqui a comunidade, Eugênio com a comunidade, e a família do profeta, o Padre Geraldo. Que Deus abençoe e ilumine a todos, né? E para mim foi um prazer conhecer vocês todos, né? Assim, de perto. Porque fica melhor para a gente evangelizar. Sem dúvida. O meu propósito de vir aqui é porque a gente vendo de longe, mesmo as mensagens explicando, né? A gente conviver é melhor ainda, porque assim, a gente faz coisas, a gente veio da igreja moderna e então tem coisas que a gente não sabe. A gente acha normal, né? E aqui a gente vendo, a gente vai aprendendo como é realmente para poder chegar em casa e colocar em prática e ensinar quem vier também junto com a gente. Verdade, vocês podem reafirmar o que vocês viram também e levar como exemplo o que acontece, como é que é o rito da igreja, como é que é a Santa Missa e como são as pessoas, né? As pessoas que são simples, são humildes e com um coração muito grande, né? Então, quer dar uma palavrinha, Maria da Graça? Só uma boa noite? Boa noite. Boa noite. Boa noite, querida. Boa noite, então, a vocês todos. Muito obrigado por vocês estarem conosco. E eu sempre falo no encerramento, né, das nossas conversas, das nossas entrevistas, né? Porque Deus fala na Bíblia, né? Aquele que der testemunho de mim na terra, Ele próprio dará no céu, né? Quer dizer, vocês vão ser testemunhas, né? Deus dará no céu sem dúvida alguma, né? Amém. E que você possa perseverar no meio de tantas tribulações que virão, né? Sem dúvida alguma, porque quando a gente está no caminho, a gente é tentado, né? São Francisco de Assis, numa certa vez, quando tinha alguns seguidores já, ele estava falando de Deus e um discípulo de São Francisco, ele olhava ao redor deles, sempre havia muito demônio. E ele um dia quis perguntar: São Francisco, por que quando nós estamos reunidos eu vejo tantos demônios? São Francisco continuou andando: você tem um dom de visão, então. Naquela cidade tem quantos demônios? Ele falou: tem um na porta. Aquela cidade de perdidos. Ele está lá só para trazer as informações. Os demônios ficam ao redor de quem está em Deus. Quem está em Deus, buscando uma brecha, algo para derrubar ou destruir a família. Então, eu digo para vocês, provações terão, mas Deus sempre estará contigo, como esteve com os santos, com os grandes mártires da igreja e com as famílias escolhidas como vocês. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada.